Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? É uma grande satisfação trazer algo da parte de Deus, meus amados, para mim e para a tua vida. E hoje vamos falar sobre a fé que transforma, a fé que restaura, a fé que faz, a fé que nos liberta, a fé que tira a gente da nossa zona de conforto, meus amados, aquela zona que muitas das vezes vem atrapalhar o agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, meus amados irmãos. Você se encontra nessa situação que te afasta de Cristo, te afasta de ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida. Sabe o que é isso? É aquela zona de conforto. Não estou falando com todos, mas tem muitas pessoas que vivem na sua zona, a sua conta está bem bancária, a sua despensa está cheia, tudo aquilo que você almeja materialmente falando você tem. E você tipo assim, a minha vida é uma benção. Eu não chego a falar com essas palavras, né? Mas eu não preciso, tá tudo bem, né? E é fácil, né, buscar a Deus quando a gente tá com as coisas tudo encaminhadas, a despensa tá cheia de alimento, as contas tá em dia, aquele sonho que você tanto almeja já foi realizado, já tá planejando outro, então se torna mais fácil. Mas muitas das vezes quando o nosso barco é agitado pelas ondas, muitas das vezes quando vem aqueles ventos fortes de encontro ao nosso barco, e aí a gente acaba até esquecendo, acaba murmurando, reclamando. Isso já estou falando de outro tipo de pessoas que está nessa luta, de provações, de luta. E eu fico imaginando, meus amados irmãos, nessa introdução desse texto aqui, imagina os discípulos naquele barco, naquela situação que quando o mestre se despediram dele, né, dos discípulos, eles foram para aquele mar e do nada o tempo se fechou, as ondas começaram a crescer, bater contra aquele barco pequeno com vela, não é esses barcos hoje, né, que tem estabilidade, e eles começaram a se desesperar. Eu creio que antes estava naquela bonança, naquela alegria, mas quando ele estava só, e muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente se encontra que nem um discípulo, só. E muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente se encontra só porque a gente quer. Porque a gente começa a olhar para a nossa zona de conforto, tudo ao nosso derredor, aleluias, e acaba se esquecendo de Cristo, do nosso Mestre, das nossas obrigações que nós temos com Ele. Porque a gente está nesse mundo, meus amados irmãos, com um propósito, que é de levar a boas novas do Senhor Jesus. Aqueles discípulos, ele foi chamado para boas novas, para levar o evangelho. Esse evangelho que eu e vocês hoje estamos ouvindo através dessa palavra, meus amados irmãos. Vamos sair da nossa zona de conforto. Hoje vivemos uma época que as pessoas, meus amados irmãos, estão com depressão, ansiedade, muitas pessoas viciadas em jogos, querendo ter tudo ao seu redor fácil. Que as coisas tudo fácil, mas tudo tem um preço, meus amados irmãos. Será que é isso que o Mestre quer para a nossa vida? Será que é isso que o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele quer que a gente venha seguir esse tipo de visão, meus amados irmãos? Não é essa visão. Não é essa visão. Aqui fala, meus amados irmãos, sobre a fé. A fé verdadeira não é apenas mudar a circunstância, ela transforma a pessoa. Uma fé, ela transforma de dentro para fora, meus amados irmãos. Deus vai permitir coisas nas nossas vidas para que a gente venha a crescer, para que a gente venha a crer e acreditar, porque a fé é as coisas que a gente não vê, a gente nem sente, mas a gente já crê pela fé, a gente já profetiza e já toma posse. É você, tipo assim, já agradecer por aquilo que você ainda não tocou, não apalpou. Você sente sim a presença e a confirmação do Espírito Santo te dando aquela certeza que já aconteceu aquele algo. Seja na cura, seja em bem material, seja algo que você pediu pela tua família, seja no teu relacionamento, meus amados. A fé é isso, é você já contemplar e agradecer a Deus, meus amados irmãos. E aqui fala que a fé que transforma começa quando enxergamos que Jesus em meio à tempestade. Sabe o que é isso? É quando a gente enxerga no meio daquela tempestade, daquela luta que tu tá passando e você enxerga que Cristo está no controle do barco. Porque esse barco representa a nossa zona de conforto.
Muitas das vezes a gente não quer sair desse barco, a gente quer ficar dentro dele. Só que a gente não quer quando vem um vento contrário, quando vem uma onda contra ele. A gente não quer isso, a gente quer ficar naquela brisa, naquele mar calmo. Mas como é que a gente vai amadurecer, como é que a gente vai crescer, meus amados irmãos, se a gente não permitir que Deus venha trabalhar? E quando a gente permite que Deus venha trabalhar, meus amados irmãos, é quando Deus permite situações que estão ao nosso derredor, no nosso dia a dia, a gente vem aprender com ela, onde a gente se torna paciente, aonde a gente coloca diante do Mestre, aonde a gente deposita diante dele aquela nossa ansiedade e preocupação. Aí sim ele começa a agir a favor de cada um de nós. E aqui fala, meus amados irmãos, Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Imagina você, os discípulos naquele mar, naquele barco, naquela sua zona de conforto, entre aspas, né? Porque depois vieram as ondas e os ventos, eles se desesperaram. E ao mesmo tempo ele vê o Mestre andando sobre o mar, né? Ali eu fico pensando que, outros falaram que era fantasma, ficaram com medo, então já somou aquelas ondas, vento forte, e aquele homem, eu creio, com aquela veste branca resplandecente andando sobre o mar no escuro, eles se assustaram, né? E aqui fala que os discípulos olharam e pensaram que era um fantasma. Muitas das vezes o medo nos impede de reconhecer que Deus está chegando. Muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente olha para a circunstância, para a dificuldade, para os problemas, e a gente esquece de olhar para Cristo. Ele impede que às vezes a gente olhe para Cristo, para que a gente venha sentir a presença do Senhor Jesus, meus amados. Meus amados irmãos, hoje Jesus já está à porta. Ele quer te abençoar. Amém? E aqui fala que nem falou em Mateus 14, 25, né? Que eu falei para vocês aqui do versículo do 25 ao 33. Depois vocês marquem aí e depois vocês leiam e meditem nessa palavra que fala o desafio que aqueles discípulos estavam ali naquele mar, né? Com aqueles ventos fortes, aquela onda abatendo contra o casco daquele barco. Meus amados irmãos, só quem estava ali para saber o que passou ali, só Deus. E ao mesmo tempo ele vê ao ponto de vista dele era um fantasma, mas não, era Cristo indo de encontro a ele. E nesse exato momento, meus amados irmãos, Cristo está indo de encontro ao teu encontro, de encontro aos teus problemas, de encontro às tuas dificuldades, de encontro àquilo que você tanto almeja. Basta você crer, que nem Pedro, ele falou: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. E ali o Senhor falou: vem, Pedro, né? E aqui fala bem assim, a fase de impacto que eu acho aqui é que ao olhar só para o vento, se desesperaram. E quem olha para Jesus encontra direção. Então aqui fala que quando Pedro e outros discípulos olharam para o vento e aquelas ondas, se desesperaram. Mas quando a gente olha para Cristo, para o autor e consumador, Ele, meus amados irmãos, Ele vai entrar e vai fazer maravilhas, grande maravilha na tua vida, meus amados irmãos. E aqui fala, Deus continua presente, mesmo quando parece em silêncio. Deus permanece presente, meus amados irmãos. Então descansa. Sabe aquele versículo que fala que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? É aquele momento que você já não tem mais palavra, é aquele momento que você até mesmo não tem mais lágrima, e o Senhor ali no silêncio Ele está trabalhando ao teu favor. E é nessa maneira que Deus ele começa a mudar, restaurar, tratar no nosso caráter, na nossa alma, de dentro para fora, meus amados irmãos. Ali, todos aqueles homens que estavam naquele barco, aqueles discípulos, todos eles teve um tratamento. Todos eles passaram por uma prova. Imagina Pedro, um homem bruto, ignorante. Um homem que não tinha papa na língua, um homem que ele não levava desaforo para casa. Deus trabalhou. Aquele que ninguém deu nada. E depois, quando Jesus falou assim: Pedro, sobre esta pedra edificarás a minha igreja. E é sobre esses teus problemas que Deus vai te edificar, que Deus vai te exaltar, que Deus vai fazer você cantar um hino de vitória. Porque Ele vai te exaltar em cima dessa situação que você está vivendo, meus amados irmãos. Deus já está te exaltando no nome de Jesus. E aqui fala, a fé que transforma nos faz sair do barco.
E no momento que ela começa a te transformar, você começa a sair daquela zona de conforto, você sai do barco, é que nem Pedro acreditou. Pedro não olhou para as ondas, para o vento e saiu. Mas teve um momento que ele começou a ver aquele vento, aquela onda, e a Bíblia fala que ele começou a afundar. Mas, meus amados irmãos, vai ter momentos que você vai querer afundar, mas só que Jesus não vai permitir, Ele vai segurar pelas tuas mãos, Ele vai te levantar e você vai ser renovado no nome de Jesus. E aqui fala também que o Senhor, que Pedro fala, Senhor, se és tu, manda ir contigo, né? Senhor, se é tu, manda ir contigo, manda eu ir contigo. Meus amados irmãos, não tema. Ali Pedro ainda estava com dúvida, tu viu? Senhor, se é tu, manda eu ir contigo. Né? Aqui fala, né, que o Senhor, Pedro errou. Depois, mas teve coragem e saiu do barco. Ele errou em falar isso, mas ele teve coragem, saiu daquele barco. Meus amados irmãos, se você for ver, ali da proa do barco até a água tem uma altura. Eu creio que ele deu um pulo. Entendeu? Imagina você pular e o teu pé se afirmar sobre aquelas águas. Porque para Pedro falar, Pedro estava meio que na dúvida. Senhor, se és tu, manda eu ir contigo, né? Então, meus amados irmãos, aqui fala assim, o barco representa zona de conforto. O barco representa, né, segurança humana. O barco representa limitações pessoais. Só que Jesus não quer te dar essa limitação. O Senhor Jesus quer te dar ousadia no Espírito, para que você venha ter fé, para que você venha acreditar, para que você venha andar na direção no nome de Jesus. Aqui fala, a transformação ela acontece quando damos passo de confiança. Se você não der um passo de confiança, isso não é fé. Quando você dá um passo de confiança, meus amados irmãos, tudo começa a se transformar. É como se você está andando ali, aquela ponte, ela acaba no meio ali daquele abismo. Quando você dá o outro passo, você coloca a outra parte da ponte e assim você vai caminhando em Cristo. E assim você vai tendo vitória naquilo que você tanto almeja. E hoje vivemos tempos difíceis, meus amados irmãos. Tempo que as pessoas estão se iludindo, pessoas que mostram ser algo, né, nas redes sociais e não é. É tudo ali uma fachada, entendeu? Eu creio que quando ela desliga aquela câmera, né, sai daqueles holofotes. E ali começa a vir o que? A depressão, o desespero. Pessoas que estão devendo para agiotas, começam até a cometer suicídio ou pensa. Meus amados irmãos, vivemos tempos que o inimigo ele está iludindo, enganando a muito. E não é isso que Deus quer para a nossa vida, meus amados irmãos. Aqui fala, há decisões que exigem fé. Deus honra passos sinceros. A decisão que exige fé e Deus honra passos sinceros. Não é aquela que você ficar em cima do muro, você ficar com dúvida, mas sim passos sinceros, decisões sinceras. Aqui fala a fé que transforma, permanece olhando para Jesus. A fé que transforma você de dentro para fora, você permanece. Você não tira aquela visão que é Cristo. Você não tira a visão que é Ele que está no controle da tua vida. Amém? E aqui fala, o que domina os seus olhos, muitas das vezes domina as suas emoções. Então, muitas das vezes, o que os olhos mostram, ele nos engana. Ele engana, né? Aqui fala, mas quando eu olho para o vento, começo a afundar. O problema não era a água, era onde estava o teu foco. Então, quando você coloca o foco no mar, nas lutas, nas contas a pagar, naquele filho que está rebelde, no seu casamento, quando você começa a focar nisso, meus amados irmãos, você começa a desnortear, a perder sentido, a perder o rumo, a não olhar para Cristo e olhar para a situação que está ao seu redor. E dessa maneira faz com que você venha querer o quê? Afundar. Foi a mesma coisa que Pedro. Pedro começou a olhar para o vento e ele começou a afundar. Mas se ele tivesse focado, direcionado em Cristo, ele não afundava. Mas isso aí Deus permitiu acontecer com Pedro, meus amados irmãos, para que hoje a gente estivesse estudando essa palavra
E a gente vê que o Pedro não era um super-herói. Era uma pessoa comum como eu e você. O bom de tudo isso é que Deus ele sonda no nosso coração. Deus ele sabe o que a gente está passando. Deus sabe a nossa dificuldade e Ele vai nos honrar. Aqui fala, a fé que transforma descobre que Jesus segura quem está afundando. Pedro gritou, Senhor, salva-me, né? Imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus corrigiu Pedro, mas não abandonou Pedro. Tá vendo? Jesus corrigiu ele. Muitas das vezes o Senhor nos corrige, mas jamais Ele vai nos abandonar, porque Ele está no barco, Ele está no controle. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa fé verdadeiramente ela venha transformar a sua vida, que nem fala aqui, né? A fé que transforma. A fé que transforma. Para essa fé ser transformada, você tem que dar um passo de fé, você tem que sair dessa zona de conforto que é o barco e crer que Deus está no controle da sua vida. Amém? Vamos orar a Deus? Leve o teu pensamento aos céus, ao Espírito Santo, aquilo que você está passando, aquela tua dificuldade, seja na área de finanças, no teu casamento, na tua vida emocional, algo que você está esperando, creia somente que o Senhor está no controle. Se tudo isso está acontecendo, meus amados irmãos, creia pela fé que já a vitória já é tua no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, graças te damos porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, Deus. Deus, aqui eu te apresento, meu Pai, cada ouvinte da Tua palavra, meu Pai. Senhor, Tu conheces, sonda cada coração, Tu sabe a necessidade dos Teus filhos, Tu sabe a luta que os Teus filhos estão passando, seja ela na vida emocional, no seu casamento, no trabalho, Senhor, na área da saúde, Senhor. Oh, Senhor, vai curando, vai libertando, meu Pai, de toda enfermidade no nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada filho Teu, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Toma posse, creia somente pela fé que você já é mais do que vitorioso no nome de Jesus. Amém. Não deixe de se inscrever nesse canal, de compartilhar essa mensagem. Né? A gente estamos aqui como um instrumento na mão de Deus para levar a palavra de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração, né, para que você venha ouvir essa palavra e colocar em prática, porque Deus ele está no controle da tua vida, meus amados irmãos. Por mais que você está inseguro de sair do barco, creia que Deus está no controle, dê um passo de fé, creia que Deus já entrou com providência no nome de Jesus na tua vida. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.